O nosso próximo palestrante desta tarde, que se encontra aqui conosco presencialmente também, é o engenheiro Maurício da Rocha, engenheiro civil formado pela URGS, com pós-graduação, MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades. Trabalhou na iniciativa privada como engenheiro civil e atualmente é servidor público de carreira da Prefeitura de Canoas. Foi diretor da Diretoria de Gestão de Projetos de Engenharia e Arquitetura, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano e Habitação e secretário do Escritório de Engenharia e Arquitetura. Atualmente é gerente de programa e assessor no Escritório de Projetos, lotado no gabinete do prefeito. Vamos receber, com forte aplauso, o engenheiro Maurício da Rocha. Boa tarde, prefeito, vice-prefeito, demais presentes aqui, colegas, secretários, secretária Josiane, colegas lá no fundo do escritório de projetos. A minha apresentação, então, tem o objetivo de apresentar, de mostrar o que a prefeitura já fez, né, com o objetivo de implantar um novo sistema de transporte. Eu estou chamando de resgate dos estudos, porque, mais recentemente, né, os estudos iniciaram por volta de 2009, 2010, e a gente tem uma paralisação desse projeto em 2018. Então, faz alguns meses que a gente está trabalhando no resgate desses estudos e projetos, para a gente, então, com o objetivo de seguir com a implantação desse sistema. Uma informação da cidade, então, para a gente ter uma noção do tamanho da nossa cidade, né, o segundo maior produto interno bruto, gaúcho, município mais populoso da região metropolitana, com aproximadamente 360 mil habitantes, inserida em uma mancha urbana contínua de 3,2 milhões. Então, como eu já comentei, né, o objetivo é analisar o que foi feito, né, para a gente continuar avançando para implantar o sistema de transporte que a cidade merece. Os estudos, então, começaram lá por volta de 2009, 2010, quando, então, o prefeito Jairo Jorge solicita à Secretaria Municipal de Transporte um estudo para implantar um corredor de ônibus ligando Guajuviras e Matias. Na época, os estudos apontaram, então, que seria inviável, a gente teria obras extremamente onerosas para implantar esse corredor de ônibus, em função do estreito gabarito das vias, né, que a cidade de Canoas possui. Além disso, como já foi comentado aqui, nós temos dois divisores físicos, né, segregando a cidade, que é a BR-116 e o Transurb. Isso também demandaria obras de arte, né, viadutos, passagens de nível, para a gente poder implantar esse corredor de ônibus. E as desapropriações, né? A grande parte do recurso, do custo para se implementar esse corredor, seria uma ampliação, então, do gabarito das vias com as desapropriações. Paralelo a isso, na época, estavam acontecendo as obras do aeromóvel no aeroporto Salgado Filho. Foi então que a prefeitura teve acesso aos estudos do Transurb, os estudos mais específicos. Então, se visualizou que o aeromóvel seria uma solução interessante para a gente ultrapassar os obstáculos encontrados lá naquele estudo para implantar o corredor de ônibus. O aeromóvel ele é implantado em via elevada, né, com uma estrutura esbelta, capaz de, então, transpor a BR-116, transpor com facilidade o Transurb e ser implantada no corredor, no canteiro central da via. O aeromóvel tem uma característica interessante também, ele é capaz de vencer curvas, né, de 25 metros, vencer rampas de 12%, como eu já comentei, ele é em via elevada, assentada sobre pilares, então tem a facilidade de ultrapassar esses obstáculos. Característica, então, de um novo modal de transporte sustentável em termos econômicos e ambientais, e, na época,
se encaixou perfeitamente à necessidade, então, que o prefeito nos demandou. Tivemos, então, um acesso no estudo do Transurb de um comparativo, onde tem um universo de 25 amostras de sistemas automáticos de transporte, onde o aeromóvel apresentou um custo de implantação por quilômetro mais barato, 18,97 milhões por quilômetro, sendo que a média, 88,9 milhões. Aqui são fotos da obra do aeroporto, a gente pode ver aqui a viga em curva, né? A gente consegue também ver o túnel ali, onde existe uma aleta ligada ao veículo, né? Os motores elétricos impulsionam o ar nessa aleta, movimentando o veículo, então, sobre o trilho. Aqui é uma foto aérea da linha do aeroporto. A gente consegue ver bem como o aeromóvel tem uma característica interessante, né? Claro que tem um impacto urbanístico, mas por sua estrutura ser esbelta, o impacto urbanístico, se comparado aos viadutos nas laterais, aí, ele é bem mais baixo, né? A gente teve acesso também a um outro comparativo do Ministério das Cidades, onde ele comparou para Canoas o BRT, o VLT, o metrô, o monotrilho e o aeromóvel. O BRT e o VLT se mostraram inviável pela necessidade de ampliação de gabarito. O metrô e o monotrilho, muito caros. E o aeromóvel, então, na época, se apresentou uma solução interessante. Todas essas falas que eu fiz até agora, a gente tirou das justificativas, né, que levou a prefeitura a fazer as captações de recurso e os contratos, que eu vou mostrar daqui a pouco. O prefeito já comentou, antes de a prefeitura se aprofundar mais, em 2009, 2010, 2011, a gente também teve um estudo em 1992, né, na época do prefeito Hugo Simões Lagranha, também ligando Guajuviras a Matias. Depois, em 2001, 2002, dois estudos, né, uma linha circular no campus da Ubra e uma outra ligação da Ubra ao Transurb. Estudos, então, prévios a 2009, 2010. Baseado nessas justificativas, então, a prefeitura fez, então, o primeiro contrato de anteprojeto, lá em 2014, que seria a fase 1, a linha Guajuviras, né, ligando Guajuviras à Estação Matias. Esse contrato ele foi custeado com recurso próprio, e com as justificativas que eu apresentei aqui, e mais este anteprojeto, a prefeitura conseguiu, via Ministério das Cidades, captar recurso de financiamento e recurso de orçamento geral da União para se custear todo o pacote tecnológico, todos os projetos executivos da primeira fase e todos os projetos executivos da segunda fase. Só voltando aqui um pouquinho, a gente conseguiu executar 76,4 milhões, né, de um total de 171 mil contratados. Isso em função da paralisação que a gente teve lá em 2018. Aqui a implantação gerada, então, são 18 quilômetros de vias, 24 estações. Ao longo das estações em vermelho seria a fase 1, então a linha Guajuviras, né, com 4,7 quilômetros. Essa fase 1, que vai do Guajuviras até a Estação Matias, ela entra como contrapartida de todo o sistema de transporte. Essa era a ideia inicial. Características lá de 2016, né? Um dos produtos de um dos contratos é todo o pacote, incluindo o edital, pacote de estudos e projeto, incluindo o edital para concessão de todo o sistema de transporte, incluindo o aeromóvel e o ônibus. Então, os dados da época, informações da época. 95 mil passageiros equivalente dia, 18 veículos, 25 estações.
100 ônibus no lugar de 214, então a gente tem uma redução de 114 ônibus. 91 linhas no lugar de 191, uma redução de 100 linhas. E um sistema único, integrado aos modais existentes, com alimentação via ônibus elétrico, mantendo a tarifa vigente. Isso, então, lá em 2016, com o cenário de 2016. Mais algumas informações. Redução do tempo de viagem, né? Um exemplo, do Guajuviras até a Matias, de 40 minutos para 9 minutos. Veículos climatizados, seguros e com internet. Baixo custo de implantação, se comparado a outros sistemas. Baixo custo de operação e reduzido impacto urbanístico. Sustentabilidade ambiental e social, com motores elétricos estacionários, que não produzem gases, ruídos ou poeira. Redução da frota de ônibus e os tempos de deslocamento. Como eu já havia comentado, então a fase 1 ela seria custeada via financiamento, com a participação inclusive da CAF, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e a fase 2 seria toda executada pelo concessionário. A fase 1 entraria como contrapartida, a fase 2 pelo concessionário, que operaria então todo o sistema. E na época, em 2016, como nós tínhamos um cenário completamente diferente, o estudo econômico-financeiro apontava que a tarifa poderia bancar o investimento na fase 2 e a operação do sistema ao longo de 30, 40 anos. Aqui uma síntese então. Fase 1, execução direta pelo município. Fase 2, complementação do sistema pelo concessionário. 4,7 km fase 1, 13,3 km fase 2. Total 18 km, 25 estações, 12 veículos. Aqui eu vou mostrar algumas imagens dos projetos executivos que nós temos, né? Nós temos todos os projetos executivos da linha, da via elevada, das estações. Lá em 2016, a Prefeitura já tinha lançado, inclusive, edital para execução da via elevada da primeira fase, edital para execução das estações. Aqui a estação Farroupilha, no cruzamento da Avenida Boqueirão com a Avenida Farroupilha. Outra imagem da estação Farroupilha. Estação Ipuc, no centro, com aproveitamento, inclusive, de uma passarela que existe no local. Estação Thiago Wirth, na Matias. Essa é uma estação tipo, né? Nós temos várias estações tipos ao longo da linha. Essa é a maior delas, a estação Matias Velho, com a via elevada indo por cima da BR-116 e por cima do Transurb, fazendo integração com a estação do Transurb e seguindo até o fundo da Matias. Produtos e equipamentos já entregues. Temos o primeiro veículo, né, com a participação da Marco Polo, o veículo exposto. Trilhos, fixações para os trilhos, motores, grupo motopropulsor, painéis de automação, obras civis que a Prefeitura fez para poder liberar o primeiro trecho, né, deslocamento dos postes desse primeiro trecho, obra de uma adutora também que a Prefeitura fez, no sentido de liberar o canteiro central. Então, assim, a Prefeitura ela não sai do zero. A Prefeitura possui um ativo intelectual, um ativo em equipamentos, um investimento financeiro, de um sistema novo, moderno, sustentável. Aqui é um resumo de tudo que já foi produzido. 200.000 horas de engenharia, 15.600 documentos de engenharia elaborados, 105 ARTs registradas, 3 quilômetros de adutora, 5 quilômetros de rede elétrica, 800 toneladas de trilhos, 6 sistemas de propulsão, 600 toneladas de sistemas de fixação de trilhos, 500 metros quadrados de sistema de atenuação, sistema elétrico de potência 22 kV, veículo cabeça de série de 300 passageiros, pela Marco Polo, 200 toneladas de material mecânico e elétrico.
Então, o desafio hoje é esse, né? A gente aproveitar tudo que tem, tudo que já foi produzido, todo esse ativo, e se elaborar um novo estudo, né, com as novas tendências mundiais. Uma informação que o prefeito, inclusive, já comentou, a implantação do modal ela pode reduzir em 900 mil toneladas de CO2 por ano de CO2, né, na cidade. É uma informação que vai ao encontro, então, das tendências mundiais aí, e que pode ser levado em conta para o novo sistema, né? É isso aí. Muito obrigado.